A nutricionista Natália Moraes fala sobre a intolerância alimentar, alergia a alimentos, sintomas e tratamentos. É preciso estar atento. Alergia é quando a pessoa ela tem um contato com algum tipo de alimento, consome algum alimento e dá alguma reação muito grave, muito forte, né? Ou às vezes na pele, dá tipo urticária, né? Aquelas feridinhas que coçam, grosseiros, ou tampa a garganta, né? Que é o edema de glote que a gente fala, né? E às vezes coça o olho, coça muito o nariz, né? Isso é um tipo de alergia, né? Causada às vezes por algum fator ambiental ou às vezes por alguns alimentos que a pessoa ela tem um tipo de alergia forte, né? E agora intolerância é aquilo que às vezes ela nasce, ela come aquele tipo de alimento, consome normalmente, mas ao passar do tempo, aquele trato digestivo já não dá mais conta de metabolizar algum tipo de alimento assim, né? Mais difíceis de ser digeridos, né? Principalmente as proteínas. E aí começa a ficar intolerantes, né? É o que eu mais tenho recebido no consultório hoje, né? Pessoas que elas não conseguem mais metabolizar e continuam consumindo esse tipo de alimento. Né? E aí é onde inflama o organismo, pode ter algum tipo de alergia também depois, ao passar do tempo, e aí ela não pode estar consumindo mais diariamente aquele tipo de alimento, né? Como saber se a pessoa é intolerante ou tem alergia a certo alimento? Existem vários exames de sangue, mas assim, os sinais e sintomas são os que eu mais gosto até, né? Porque você já vê os sintomas do paciente, você vê que não está conseguindo mesmo, e quando você tira por 30 dias, que é como eu faço, né, e recupera aquela parte digestiva, coloca ali os nutrientes para estar recuperando, a gente vê que os sintomas desaparecem, né? Então, os sinais e sintomas são os melhores, mas existem vários exames para o sistema imunológico também, para saber, principalmente para alergia, os exames para a gente ver o IgE, né, de cada alimento, e aí a gente consegue ver se tem ou não alergia alimentar e intolerâncias, principalmente com sinais e sintomas. Algumas pessoas têm gastrite e não podem comer certo alimento, ou não fazem bem para ele aquele alimento. Isso faz parte da gastrite ou pode ser uma intolerância? Não só gastrite, principalmente refluxo, né? É o que mais as pessoas têm sofrido, né? A gastrite ela vai até se acostumando, mas o refluxo ela não consegue dormir direito, né? Tosse muito, a garganta inflama muito. Com certeza é relacionado à alimentação, né? O alimento ele chega, não consegue ser quebrado, digerido, né? E aí alguma reação o trato digestivo tem que fazer. Às vezes ele vai para o intestino grosso soltando, irritando ali para causar uma diarreia, ou esse alimento quer voltar, e é onde volta o suco gástrico também, e é onde dá o refluxo, né? Então, totalmente ligado, gastrite, refluxo é totalmente ligado à parte digestiva e realmente à alimentação. Se aparecerem os sintomas, procure um profissional. É interessante sempre procurar um profissional da área para estar conseguindo fazer um plano alimentar, as substituições, porque a pessoa, às vezes, ela recebe do profissional, tipo, você não pode comer isso, né? Tá, eu não posso comer, mas o que eu posso comer, né? Então, a pessoa acaba ficando limitada e ela não faz, né? Então, quando você vai no profissional, você consegue ter algumas substituições, algumas estratégias para conseguir estar levando uma vida meio que normal, né? Porque é difícil também. E, assim, o que eu gosto também é de tirar por um tempo aquele alimento, recuperar a parte digestiva, como eu já disse. Como que a gente recupera? Com enzimas digestivas. Então, alguns chás é interessante, né? Chá digestivo, alguns alimentos funcionais que ajudaria também, né? Probióticos, pré-bióticos, que são fibras, e probióticos são lactobacilos. Às vezes a gente já consegue dar uma boa recuperação nesse intestino e nessa parte do estômago, né? Para a gente conseguir metabolizar depois quando a pessoa tem o contato, né? Por exemplo, no final de semana, deixar para comer mais no final de semana ou umas 2 vezes na semana, quando é intolerante, né? Outras doenças que podem ter ligação com a intolerância alimentar, a obesidade e dores no corpo.
Hoje tem vários estudos que mostram isso, porque a obesidade é uma doença inflamatória. Quanto mais você inflamar o seu organismo, mais chances de você ter a obesidade, né? E como que você inflama o organismo? Quando você manda para o seu trato digestivo substâncias que ele não está conseguindo metabolizar, ele começa a fazer uma permeabilidade no seu intestino e transloca essas proteínas ou essas macromoléculas mal digeridas. E vai para onde? Corrente sanguínea. Toda vez que cai algum alimento na corrente sanguínea, o seu sistema imunológico ele tem que chamar citocinas inflamatórias para inflamar aquele invasor, né? Vamos dizer assim. E aí é onde inflama o organismo. E também não só a obesidade, mas dores também, né? Eu pego muitos pacientes que começam a ter fibromialgia, né? Então vai no médico, fibromialgia, né? Tudo é fibromialgia, das dores no corpo inteiro. Por quê? Porque ela está com excesso de inflamação, mandando todos os dias lá para o sangue substâncias que estão ativando muito o sistema imunológico e as citocinas inflamatórias, né? Então, quando você melhora isso, desinflama o organismo, consequentemente o emagrecimento vem, né? E dor diminui. Então, o processo de emagrecimento, a gente não tem que ver só em cálculos de caloria, quanto a pessoa ingere de caloria ou não, né? Tem que ver o tanto de inflamação que ela está fazendo no organismo, porque se é uma doença inflamatória, quanto mais você inflamar, mais peso vai ganhar.